Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, tá? Hoje nós vamos falar sobre trabalho termodinâmico. Vamos ver como que funciona um motor, né? Começar a entender como é o funcionamento do motor termodinâmico, tá? Então, o motor da combustão não deixa de ser motores termodinâmicos. A gente vai entender um pouquinho como que ele funciona, qual é a relação lá dos carros 1.0, 2.0, 3.0, tá? Até os 4.1. Tá? O que significa esses números? Na verdade, isso aí são volumes. Então, o que significa o volume para um motor em si? Tá bom? Então, eu vou pegar aqui a nossa apresentação, pedir aqui para apresentar do começo, mas antes de apresentar do começo, eu tenho que pedir para apresentar agora a tela inteira. Agora a imagem ficou boa. Então, agora vamos botar aqui para apresentar o nosso trabalho termodinâmico. Então, como que funciona o trabalho termodinâmico? Isso aí é uma máquina, né? Uma máquina termodinâmica. Tá? Na verdade, isso aí é um gerador, né? Que funciona para gerar energia elétrica, né? E transforma o calor da queima do combustível em vapor. Esse vapor empurra o pistão, esse pistão vai trabalhar, que é essa parte que a gente vai trabalhar hoje, tá? É aqui que eu quero o funcionamento, vocês entendam o funcionamento. Esse pistão indo para frente e para trás, ele vai fazer essa roda se movimentar. Essa roda movimentando vai passar, né, esse movimento pela correia aqui para esse gerador, e esse gerador, através do movimento, vai gerar eletricidade, tá? Mas o que importa para nós é isso aqui, ó, é a parte do pistão, é isso aqui que a gente vai analisar hoje, tá? É o trabalho termodinâmico, como que a gente calcula o trabalho que esse pistão vai realizar para nós, tá? Então, primeiro a gente tem que entender, se lembrar o que é o trabalho, né? Se lembra lá das aulas de trabalho e energia, lá no primeiro ano, né? Foi ano passado, não foi tão distante assim. Eu me lembro ainda dessas aulas lá do meu primeiro ano de ensino médio. Claro que é mentira, né? Me lembro da faculdade, mas é para vocês ficarem, né? Para aprender e se lembrar. Então, como que funciona o trabalho, né? De uma força? A gente pegava a força e multiplicava por quanto se deslocou. Tá? Então, se eu estou fazendo uma força durante 10 metros, eu pego essa força que eu fiz durante o percurso que eu fiz essa força. Esse é o trabalho, né? Pensar num trabalho que um cavalo faz sobre uma carroça. O cavalo faz uma força para puxar essa carroça. Então, tu pega a força e vê por qual percurso, por quanto que o cavalo puxou essa carroça. Daí eu tenho o trabalho. Então, o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento que aconteceu, tá? Essa é a definição do trabalho. Então, se eu mudar o trabalho, falar que é o trabalho termodinâmico ou o trabalho elétrico, não importa. A definição do trabalho é essa aqui. Eu tenho que sair daqui e encontrar, né, o trabalho que eu quero. Tá? Então, essa aqui é a definição do trabalho, força vezes o deslocamento. Aqui eu peguei, né, do caso mais simples, né, porque a força de deslocamento na mesma direção, porque é o caso que a gente vai usar. Então, trabalho é igual força vezes deslocamento. Tá? E outra coisa, né, a gente não tem força, a gente não está falando de força ali, mas quando eu mostro aqui para vocês esse motor, por que eu tenho que esquentar esse vapor? Esse vapor vai vir para cá para gerar o que aqui dentro? Para gerar pressão. Então, eu tenho que saber relacionar o que é a pressão com a força. Então, por isso que eu tenho que me lembrar como que eu defino pressão, né? Também a gente viu no ano passado, né? A pressão, o que é? A pressão é força sobre área, né? Então, eu pego a força e
calculo e divido pela área que eu estou fazendo. Então, por isso que, né, a pressão de um salto fino é muito maior que a pressão de um tênis normal. Por quê? Porque a área aqui é bem menor do que a de um tênis normal. Tá? Então, a outra coisa, por isso que quando vocês querem, né, enfincar um prego numa madeira, a ponta do prego é bem fininha. Claro, porque quanto mais fininha a ponta, maior a pressão que ele vai exercer sobre a madeira e vai conseguir penetrar nessa madeira. Tá? Então, essa aí é a definição de pressão. Pressão é força sobre área. Tá? Mas o que eu quero? Então, estou falando de pressão, aí já consegui relacionar com força. Então, força, na verdade, nada mais é do que, né, o A está dividindo, passa multiplicando, então o F aqui de força vai ser igual a pressão vezes a área. Então, está aqui, ó, trabalho termodinâmico. Eu tenho trabalho, a definição de trabalho é força vezes o deslocamento, como a gente já viu, e a pressão é força vezes área. Eu posso escrever a força sendo igual a pressão vezes a área. Então, no lugar da força aqui, eu vou colocar a pressão vezes área. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter o quê? Que o trabalho vai ser igual a quem? A pressão vezes a área, que era a nossa força, vezes o ΔS, que é o deslocamento. Agora a gente vai entender por que quem é esse... é a área, né? Então, aqui, você tem um cilindro, a área é desse meu êmbolo aqui, do meu cilindro aqui, ó, vezes a altura que ele percorreu, né, que é a distância aqui, ó, D, vai estar o quê? A variação do volume. Ó, então aqui eu tenho o volume V1, aqui eu tenho o volume V2. O quanto ele cresceu aqui é o ΔV, ou seja, a variação do volume, que é dado por quem? Pela área vezes a distância que ele percorreu, a distância que ele subiu, que é o meu ΔS. Então, A vezes ΔS vai ser quem? O meu ΔV, a minha variação do volume. Tá? Então, o trabalho é dado por quem? É igual a pressão vezes a variação do volume. Tá? O que acontece, né? Quando só tá para vocês entenderem um pouquinho o que isso relaciona com os carros que nós temos aí nas nossas garagens, que nós usamos no nosso dia a dia, né? Então, como eu falei lá no começo, os carros, ele tem o carro 1.0, 2.0, 1.6, 1.4, agora temos o 1.3. O que é isso? Isso é o tamanho do motor. Quanto maior o motor, tá? Mais eu vou ter essa variação de volume, mais trabalho esse carro vai me entregar. Então, né, carros mais potentes vão ter motores maiores. Entendeu? Ah, professor, mas agora, ultimamente, tem os carros turbo. O que o turbo vai fazer? O turbo vai aumentar a pressão lá dentro da câmera. Então, pode ver que a pressão aqui, ó, também vai aumentar o trabalho. Então, claro, né, o carros com turbo vão ter maior pressão. Por mais que o volume seja pequeno, eles vão ter uma maior pressão, aumentando o trabalho. Então, tanto o turbo como o tamanho do motor é importante para a gente calcular a potência desse carro, né? Porque, na verdade, potência vai ser trabalho por tempo, né? Quanto mais rápido ele vai me entregar esse trabalho, né, mais potente ele vai ser. Ok? Então, só para vocês relacionarem um pouquinho, para ver que isso aqui que a gente aprende física não está completamente descorrelacionado com o mundo que vocês vivem aí, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Mas o importante, não podem esquecer que o trabalho, para calcular o trabalho termodinâmico, basta eu pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. Tá? E tem uma maneira mais simples ainda de calcular, porque muitas vezes eu vou ter só o gráfico, né? O gráfico tipo pressão versus volume. Sempre que eu tiver esse gráfico pressão versus volume, para calcular o trabalho, basta eu calcular o quê? A área debaixo da curva. Ó, aqui eu tenho a curva que vai estar o meu desenho aqui, ó, que é como a pressão está variando com o volume, tá? Então, para calcular o trabalho desse caso aqui, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. Pressão vezes ΔT.
ΔV, desculpa. Isso vai me dar o quê? O trabalho. E esse trabalho é numericamente igual à área abaixo da curva, que é essa área aqui em amarelo. Então, sempre que eu tiver um gráfico, pressão versus volume, para eu calcular o trabalho, basta eu calcular o quê? A área debaixo da curva, tá? Em qualquer caso, tá? Aqui eu peguei o caso mais simples só para vocês conseguirem correlacionar, né? Então, esse caso aqui mais simples é muito fácil, né? Eu pego o P e multiplico por ΔV, eu vou ter essa área aqui. Então, todo mundo sabe, né? A área de um quadrado, de um retângulo, é lado vezes lado, ou base. Aqui, essa base aqui, base não fica bom. Lado vezes lado, pronto. E esse lado aqui é a pressão e esse lado aqui é o ΔV, tá? Mas isso não é verdade só para aquele caso simples. Para casos complexos, isso também é verdade. Então, aqui eu tenho uma curva que, na verdade, isso aqui é uma isobárica. Depois a gente vai ver isso aí mais para frente. Tá? Então, aqui eu tenho uma isotérmica. A isotérmica a gente já viu que tem temperatura constante. Então, aqui a linha pontilhada é uma isotérmica. Aqui é outra isotérmica. E essa aqui é uma isobárica. Depois a gente vai ver o que é essa isobárica. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O trabalho também vai ser igual à área. Ah, pessoal, mas eu não sei calcular essa área. Realmente, essa área aqui é difícil, mas a gente vai aprender que tem outras maneiras de calcular esse trabalho sem calcular essa área aqui, tá? Então, às vezes, ele dá o gráfico complexo aqui, mas tu vai conseguir resolver exercícios desse tipo usando a primeira lei da termodinâmica que a gente já viu na aula passada, tá? E desculpa, eu falei curva isobárica, nada. Eu quis falar aqui que isso aqui é uma curva adiabática, tá? Isobárica é pressão constante, então vocês veem que essa curva não tem uma pressão constante, tá? Essa aqui é uma curva adiabática, é isso que a gente vai ver mais para ver o que significa uma curva adiabática, tá? Então, não esqueçam que eu acabei falando do nome errado ali, tá? É uma curva adiabática, essa curva em preto aqui, tá? Então, vocês vão ver o que acontece com a curva adiabática. Mas isso é nas próximas aulas. Outra coisa muito importante é que toda a curva tem uma setinha para onde está acontecendo. Então, né, o sentido está vindo aqui, ó, está vindo de P1, desse estado aqui, P1V1, para o estado P2V2. Tá? Então, tem um sentido, né? Aqui também, ó. O sentido é esse aqui, ó. Tá indo desse estado para esse estado. Aqui não, esse está vindo desse estado para esse estado. O que isso interfere no trabalho? Tá? Interfere no sinal do trabalho, se esse trabalho é positivo ou negativo. Então, nunca esqueçam, se eu estou expandindo o volume, se o meu volume está aumentando, o meu trabalho é positivo. Sempre que eu estiver aumentando o volume, meu trabalho é positivo, tá? Então, aqui, ó, trabalho é positivo. Estou vindo de um volume menor para um volume maior. No caso contrário, que eu estou diminuindo meu volume, eu estou vindo de um volume maior para um volume menor, meu trabalho vai ser negativo, ou seja, está acontecendo um trabalho sobre o gás. Né? E nesse primeiro caso aqui, ó, no de cima, o trabalho está sendo realizado pelo gás, por isso que ele é positivo. O gás está me realizando trabalho. Aqui eu estou realizando trabalho sobre o gás, por isso que é negativo, ok? Desculpa aí. A água foi no caminho errado. Então vamos continuar aqui, ó. Processos isocóricos. O que significa quando o processo é isocórico? Né? Processo isocórico, o volume é constante, então não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, o que vai acontecer? Desculpa aí, galera. Se não tem variação de volume, o que vai acontecer?
o volume, a variação do volume vai ser igual a zero, né? Ou seja, o volume é constante, não tem variação do volume, ΔV é igual a zero. Se ΔV é igual a zero, quanto vai valer o meu trabalho? Vai valer zero também, porque meu trabalho é o quê? P, pressão, vezes a variação do volume. Se a variação do volume é zero, não importa se a pressão é infinita, o meu trabalho vai ser quanto? Vai ser zero. Então, sempre que eu tiver um processo isocórico ou uma transformação isocórica, uma transformação isovolumétrica, né, que o volume é constante, quanto vai ser meu trabalho? Zero. Pode ver, ó, não tem nem área debaixo dessa curva. Se eu calcular a área, isso aqui é uma linha, não tem área debaixo de uma linha. Tá? Então, o trabalho é zero. Sempre que tiver transformações isocóricas ou isovolumétricas, que significa que o volume permanece constante, o trabalho vai ser zero. Ok? Então, né, por hoje era isso aí. Vamos fazer o exemplo para a gente entender o que isso significa. Primeiro, esse aqui, ó. Exemplo 1. Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 1.000 newtons por metro quadrado. Determine o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa de 8.000 centímetros cúbicos para de 3.000 centímetros cúbicos. O que acontece, né? A pressão aqui é newton por metro quadrado. Perfeito. Tá? Ou é a mesma coisa que Pascal, tá? Então a pressão está no sistema internacional. Isso aqui está em centímetro cúbico, eu tenho que transformar para metro cúbico, tá? Então, para resolver o primeiro passo, eu vou transformar o meu volume V2, o meu volume V1 em metros cúbicos, tá? Para fazer isso, eu tenho que dividir por 100 vezes 100 vezes 100. Vai dar por 1 milhão, tá? Então, aqui eu pego esse 3.000 centímetros cúbicos, divido por 1 milhão, né, transformo em metro cúbico. Por isso que ficou aqui, ó, 3 vezes 10 na menos 3. Ok? Mesma coisa com o volume 1, divido por 1 milhão, ficou 8 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, tá? Então, aqui falta o 3. Trabalho aqui, ó, pode ver que esse aqui eu copiei, né? Então, o trabalho daqui, ó, tá como esse tal. Então, esse T caligráfico aqui também é usado para o trabalho. Então, esse aqui é o nosso trabalho. Então, onde que está esse T caligráfico? Muitos livros usam esse T caligráfico aqui, ó, tá? Para simbolizar o trabalho. Eu, como uso padrão da maioria dos livros, uso o W, tá? Mas isso aqui é o nosso trabalho. Então, o trabalho é pressão vezes a variação do volume. A variação do volume é o volume final, que é o V2, menos o volume inicial, que é o V1. Então, a pressão é 1.000, vou ter aqui ó, no lugar da pressão, V2, 3 vezes 10 na menos 3, menos 8 vezes 10 na menos 3. Pode ver que aqui vai estar menos 5. Por que menos? Porque está diminuindo o volume. Então, o trabalho aqui é realizado sobre o gás. Então, multiplicando aqui, vai dar menos 5 joules, né? 10 vezes na 3 vezes 10 na menos 3, acaba cortando, tá? Vai ficar só menos 5 vezes 1, menos 5 joules. Então, o trabalho aqui ó, é negativo porque o volume está sendo comprimido. Tranquilo? Então, esse trabalho aqui é realizado sobre o gás. Opa. Deixa eu fazer esse aqui pequeno aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Exemplo 2. Certa massa gasosa contida num reservatório sofre uma transformação termodinâmica no trecho ABO, daqui para cá, e vem de A para B. O gráfico mostra o comportamento da pressão P em função do volume V. Um módulo do trabalho realizado pelo gás na transformação do trecho AB é T. Então, aqui, ó, quando eu falo módulo, não importa, ele só quer o valor em si, né? Então, vocês sabem que quando é módulo, é sempre valor positivo. Como a gente viu, né, para calcular o trabalho nesse caso, basta calcular, né, é um gráfico pressão versus volume, basta calcular a área debaixo da curva. Essa área aqui, ó,
Na verdade, eu vou dividir em duas partes para ficar fácil. Vou dividir nessa parte aqui de baixo, ó, que eu já fiz o quadradinho certinho, só para encaixar aqui, ó. E na parte superior aqui, que vai ser um triângulo, tá? Então, vamos calcular essas duas partes. Essa primeira parte aqui, ó, vai ser o quê? 30, né? A pressão vai estar aqui, ó, essa altura aqui. Vamos começar pela parte de baixo, que é mais fácil, tá? Vamos começar pela parte de baixo, que é um retângulo, que vai ser o lado vezes lado. Esse lado aqui, ó, a pressão tem quanto? 10. Esse lado aqui, ó, tem quanto? 40 menos 20. Então, eu vou botar aqui, ó, o trabalho 1, que é a parte do retângulo, vai ser quem? O primeiro, que é 10, vezes 20, que vai dar igual a 200. Tá? Essa é a área ali. Trabalho 2 vai ser igual. Então, isso aqui, ó, é um triângulo. Para calcular a área do triângulo é muito simples. Se for, ó, vou clicar aqui, ó, vocês percebam que o triângulo nada mais é do que um retângulo dividido por 2. Aqui, ó, essa linha divide esse retângulo no meio. Então, basta eu calcular a área do retângulo e dividir por 2. Para calcular a área desse retângulo, eu vou pegar esse lado aqui, ó, que é de 10 até 30, que vai dar 20, vezes esse lado aqui, ó, que é de 40 até 20, que vai dar 20 também. Então, a área do retângulo ali vai ser 20 vezes 20, né? Dividido por 2, porque é um triângulo, eu só quero a metade. Aquilo vai dar 20 vezes 20, 400, dividido por 2, 200 também. O que eu tenho? O meu trabalho nada mais é do que vai ser o meu trabalho 1 mais quem? Meu trabalho 2. Então, o trabalho vai ser igual a 200 mais 200. Ah, professor, tem os dois números, sempre acontece? Não, é coincidência, tá? Só aconteceu agora por coincidência mesmo, tá? Isso é igual a quanto? 400 joules. Não pode esquecer da unidade no final, tá? Aqui eu não coloquei porque, como eu estou calculando uma área, né? Então, eu só coloco aqui no final, tá bom? Então, o trabalho aqui é de 400 joules. Ok? Então, a resposta correta seria a letra A. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham conseguido entender aí a aula de hoje. Vou mandar uma lista de exercícios. Vocês resolvam a lista. Qualquer dúvida é só mandar aí que eu ajudo vocês, tá? Não esqueçam que eu adoro tirar dúvidas. É só mandar que sempre que eu posso, estou ali ajudando os alunos, tá bom? Mas só posso ajudar se vocês, né, perguntarem, tá bom? Grande abraço a todos e fiquem bem. Deixa eu desligar aqui a gravação, meus queridos.